Boa noite, começa agora o Jornal da RDC e você confere as principais notícias desta quarta-feira. Polícia de Alvorada ainda não identificou os suspeitos do latrocínio contra o motorista de Uber. Falta de segurança preocupa motoristas de aplicativos. Fechado o cerco, preso mais um suspeito de ter participado do assalto a banco em Porto Xavier, que resultou na morte de um PM. Na reportagem da série Mãe Não É Tudo Igual, você vai conhecer a história de mulheres que viveram a experiência do parto humanizado. E mais, a vitória do Grêmio na Libertadores da América e a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Motoristas do mundo todo aderiram hoje ao Uber Off, em protesto contra o lançamento das ações da empresa na Bolsa de Valores. Aqui no Rio Grande do Sul, a pauta foi a insegurança. Para garantir o sustento em casa, muitos motoristas de aplicativos se submetem a situações de risco e insegurança. Tu tem que trabalhar, mas tu não sabe se a tua família vai te ter de volta. Tu não sabe se o teu filho vai poder se criar contigo, mas tu precisa dar o leite para ele, então isso é muito triste. Daiane começou a trabalhar como motorista de aplicativo em Alvorada porque ficou desempregada e conta que já passou por momentos difíceis durante uma corrida. Eu já fui revistada em alguns bairros dentro de Porto Alegre. Tenho preferência por permanecer em Alvorada, por conhecer os locais, sei os horários, sei como posso entrar. Marcelo também é de Alvorada e todo dia sai de casa com medo, sem saber se vai voltar. É complicado sair de casa todo dia, a gente não sabe se vai voltar. Eu já fui assaltado já me levaram o carro, levaram o dinheiro, me deixaram no meio do mato. Então dá medo. Eu tenho 4 filhos, sou casado há 18 anos e a minha esposa já falou para me largar. Ela falou para mim, olha, tá vendo o que tá acontecendo, larga. Só que eu falei para ela, no momento eu não consigo largar ainda. Apesar das contas, tudo, e tá ruim de conseguir emprego aí. Histórias de medo, como a de Daiane e Marcelo, são cada vez mais comuns entre os motoristas, mas nem todas terminam bem. Na segunda-feira, Luiz Fernando Dornelles foi assassinado. É uma corrida de Uber, né? Então era um veículo que estava naquele local e essas pessoas tentaram roubar o veículo, né? Com arma de fogo. Então, como houve essa tentativa de roubo com essa morte, aí leva ao latrocínio, né, o crime de latrocínio, que é um crime contra o patrimônio, não é um crime contra a vida, segundo o nosso Código Penal. Então essa é a questão, né? Tentaram roubar o carro e não conseguiram, porque acabaram matando essa pessoa dentro desse veículo. Então, a nossa hipótese hoje, a nossa linha de investigação está no latrocínio. No banco da frente, a esperança de uma renda melhor. No banco de trás, a incerteza de saber se vai voltar para casa. Motoristas do mundo todo aderiram ao Uber Off nessa quarta, em protesto ao lançamento dos investimentos da empresa na Bolsa de Valores. Mas aqui no Rio Grande do Sul, a insegurança foi a pauta. As razões dessa manifestação, dessa repúdia, é porque hoje, né, a Uber estaria lançando na Bolsa de Valores as suas ações aos investidores. Começou lá nos Estados Unidos, tem São Paulo, Rio de Janeiro, e cada estado, embora tenha uma conotação unificada, cada estado tem as suas peculiaridades, né, e pautou aquilo que lhe é pertinente. No caso nosso, Porto Alegre, região metropolitana, Rio Grande do Sul, é a segurança, né? Desde o ano passado, a partir das nossas primeiras manifestações públicas e de rua, o início de uma agenda com o governo do estado, o secretário de segurança e com as forças de segurança, comando da Brigada Militar, comando da Polícia Civil e da IPTC, né? Esses órgãos têm contribuído muito com a gente, né? Nós temos aí uma mesa de construção de trabalho, né? Onde a gente está buscando alternativas que possam minimizar esses riscos. Este ano já foram 8 motoristas assassinados aqui no estado. O último foi o latrocínio em Alvorada. Os suspeitos ainda não foram identificados. É uma prioridade e eu espero que nós consigamos aqui na delegacia o mais rápido possível prender essas pessoas.
Deflagrada nesta quarta-feira a fase 61 da Operação Lava Jato. A ação ocorreu em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Tarcísio Rodrigues Joaquim, diretor da área de câmbio do Banco Paulista, foi preso por suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro empregado pela Odebrecht no pagamento de propinas. Aqui na capital, ele é sócio da OK Pago, uma empresa de intermediação de pagamentos. Em Porto Alegre, a Polícia Federal investigou um apartamento no bairro Jardim Europa e um escritório no bairro Rio Branco. Os endereços estão vinculados ao empresário Luciano Médici Antunes, sócio de Tarcísio. Mais um suspeito de ter participado do assalto ao banco em Porto Xavier foi preso nesta quarta-feira. Ele é o 5º suspeito detido. Segundo a Brigada Militar, um morador local identificou e deteve Luciano Aguilar de Matos, conhecido como Lucianinho, de 43 anos, em Porto Lucena. O suspeito, que estava foragido desde o início das investigações, teria envolvimento direto no assalto. Ainda permanece o alerta de procurado a Ezequiel David Trindade, de 30 anos, identificado como líder do grupo. Ele é o autor do disparo que atingiu o soldado da Brigada Militar, Fabiano Reck Lunques, de 34 anos, morto após confronto com os criminosos. O governo federal pretende liberar 40 bilhões de reais para o plano de socorro aos estados. O Rio Grande do Sul, entretanto, pode ficar de fora. Em Brasília, o governador Eduardo Leite se reuniu hoje com o presidente Jair Bolsonaro e com os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Assunto para o nosso comentarista Guilherme Marcalossi. Me conta, a gente vai ficar de fora desse socorro? Carla. Boa noite. Boa noite. Boa noite ao nosso público. É bem provável que o Rio Grande fique fora deste socorro porque o Rio Grande do Sul tem nota D. E a abrangência do plano é para os estados que têm nota até C. O que são essas notas? Notas, a capacidade de liquidez, a possibilidade de quitar suas dívidas, em suma, capacidade financeira. É tudo isso que o governador Eduardo Leite tem buscado através das iniciativas que tem apresentado na Assembleia Legislativa. E a reunião dos governadores foi para apresentar demandas. A principal delas é a questão envolvendo a Lei Candir. No particular do Rio Grande do Sul, o governador foi buscando, de alguma maneira, encontrar no governo federal o amparo necessário para implementar de uma vez por todas a repactuação da dívida do Estado. Agora que as estatais tiveram autorização da Assembleia Legislativa para serem privatizadas sem a necessidade de plebiscito, foi dado um passo muito importante nesse sentido. O que se espera é que agora se concretize, porque com a concretização do acordo, daí vai se ter aquele respiro que até agora não se tem. Sem a repactuação da dívida, a situação do Estado do Rio Grande do Sul tende a ser muito pior. E eu não estou dizendo que com a repactuação ela vai ficar boa. Depende de muitas outras iniciativas. Se o Estado não tomar medidas de austeridade no período da vigência da repactuação, de nada vai adiantar, porque tem prazo de validade. Quando se esgotar o prazo, voltam às condições atuais. E daí o Estado vai continuar literalmente na pindaíba. Então, é importante que o governador vá buscar algum tipo de amparo no governo federal, mas é preciso antes fazer a lição de casa. Que bom que está fazendo. Tá certo. Muito obrigada. Cruzando de hoje? Cruzando de hoje é sobre a polêmica envolvendo prisão após segunda instância. A partir das 22h30, depois do jornal. Depois do jornal. Tá bem, Carla? Tá certo. Boa noite. Obrigada mais uma vez. Beijos. Até amanhã. Bom, a Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre realizou pela primeira vez um diagnóstico de aprendizagem com alunos da rede de ensino do município. A avaliação é dividida em duas partes. A primeira prova aconteceu em 48 escolas da rede estatal, alcançando cerca de 6.000 alunos de 5º e 9º anos do ensino fundamental. A avaliação também ocorreu na Escola Comunitária de Educação Básica Pequena Casa da Criança da rede pública não estatal do município. O resultado está previsto para o final deste mês.
O diagnóstico serve para avaliar o conhecimento em língua portuguesa e matemática. Isso vai dar subsídios para as escolas, para elas verem, então, quais são os pontos fracos das suas crianças. O resultado vem por sala de aula, por criança, por escola, então é bem detalhado e permite um planejamento para que a gente faça, então, a recuperação disso ao longo do ano. É uma avaliação independente, significa que nós não fizemos as questões, mas nós trabalhamos na seleção das questões. Há uma empresa que aplica a prova e ela vai ser reaplicada com outras questões, obviamente, mas no mesmo tipo de metodologia, no final do ano. Então, final de novembro, começo de dezembro, fazemos uma nova avaliação para que a gente possa um novo diagnóstico para saber a efetividade daquilo que foi realizado ao longo do ano, se funcionou, se não funcionou e como é que nós vamos proceder no ano seguinte. Hoje, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulgou uma nota oficial sobre o bloqueio dos recursos na área da educação, anunciado pelo governo federal. A instituição afirma que as justificativas dadas pelo MEC causam muita apreensão. O texto diz, abre aspas, penalizar universidades por balbúrdia, presença de sem-terra ou estudantes nus no campus não condiz com o elevado respeito que sempre pautou as relações entre as universidades e o MEC. Fecha aspas. Pelo 7º ano consecutivo, a URGS foi considerada uma das melhores universidades federais do país, de acordo com o Índice Geral de Cursos. A faculdade vai ter um bloqueio de R$ 55.800.000. Uma plataforma no site do Conselho Regional de Medicina Veterinária permite que o usuário adote um animal. Qualquer pessoa pode colocar um bichinho à disposição. O catálogo vai além de cães e gatos. Essa aqui é a Luna. Ela estava na rua, abandonada, bem magrinha, chorando. Mas a cadelinha viu a Rafaela com o namorado e começou a seguir o casal. Não deu outra. Eles resolveram ajudar. A gente trouxe ela para casa. Levando o veterinário, fez todos os cuidados que ela precisaria. Ela estava bem, até só magra, assim, e abandonada, triste. Mas aí a gente pensou, então, em conseguir um adotante para ela, né? Porque também eu acho muito legal, assim, resgatar cachorros da rua, só que é interessante a gente resgatar e conseguir um doador para poder fazer isso mais vezes. Só que onde anunciar a adoção da Luna? Depois de muita procura, a Rafaela encontrou um local perfeito, uma plataforma online com todo tipo de bichinho à disposição e com um diferencial. E ela permite que pessoas individuais, né, que tenham resgatado, consigam então colocar o seu cachorro ou o gato, enfim, ou outro animal ali para adoção. Tem muitos animais que necessitam de um lar, né? A iniciativa é do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que lançou a plataforma na última semana de abril. Além de um catálogo à disposição, cheio de detalhes sobre cada animal, as espécies não ficam restritas a cães e gatos. Nós começamos a montar dicas por espécie. Então, ali tem espaço para quem quer doar aves, para quem quer doar animais silvestres que sejam permitidos, né? Temos as dicas por espécie para a pessoa, antes de adotar um bichinho, saber se ela tem condições, né, de exercer uma guarda responsável, saber o que o bicho precisa de alimentação, o que ele precisa de espaço, quanto de tempo ele vai demandar do novo tutor, né? A plataforma atualmente está disponível no site do Conselho, mas deve virar aplicativo em breve, inclusive com acompanhamento depois que o bichinho encontra um tutor. Uma forma de incentivar a adoção e não a compra de animais. Às vezes a pessoa vai comprar pelo status, né, de eu paguei não sei quanto lá por um cachorro da raça tal. Às vezes o animal nem vai suprir aquelas necessidades da pessoa, né, ela só quer um bichinho de companhia. E daí ela compra um bicho, paga caro e não tem atendido as suas necessidades e às vezes acaba abandonando. Então isso gera um outro problema. O comprar, às vezes, vai gerar um novo abandono. Que bonitinhos. A gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver a experiência de mães que optaram pelo parto humanizado. Nós já voltamos.
Estamos de volta com o Jornal da RDC para falar de futebol. O Grêmio venceu a Universidade Católica por 2-0 e se classificou para a próxima fase da Libertadores. Ribeiro Neto, jogou bem o tricolor? Jogou para o gasto. E isso é bom. O que eu vou dizer para vocês? É óbvio que o Grêmio entrou em campo um pouco receoso. O que é receoso? Tudo que aconteceu nos últimos jogos, né? As viradas, as falhas do sistema defensivo, o Renato dizendo que o time deu mole, então, a pressão que se estabeleceu, a dúvida que se estabeleceu, qual é o verdadeiro Grêmio, né? Aí o Grêmio faz 30 minutos maravilhosos contra o Fluminense, toma uma virada, toma 5 gols dentro de casa, né? Não consegue embalar no Brasileiro, a dificuldade que o Grêmio estava tendo para classificar na primeira fase da Libertadores da América. Né? Então isso tudo se criou e se transformou numa bola mais pesada no jogo dessa noite. Mas mesmo assim eu diria que o Grêmio não sofreu para classificar. E isso é muito bom. Também é um pouco mérito do Grêmio, mas também é um pouco pela atitude que o Grêmio teve, de não se soltar tanto assim em campo, deixou os laterais mais posicionados, o meio-campo mais contido, só saindo na boa, né? Deixando mais protegido o sistema de defesa, especialmente com os 2 zagueiros. E é claro, aí não apareceu o futebol brilhante do Grêmio, ousado, que arrisca, que vai para cima. Aquele toque de bola. Exato. Por quê? Porque o Grêmio também não queria, né, ser pego de surpresa. Nós tivemos tantos exemplos na semana aí, não foi só no Grêmio, né, mas tu vê o Liverpool virou para cima do Barcelona, o Tottenham hoje, num jogo fantástico, virou para cima do festejado Ajax em plena Holanda. Quer dizer, então o futebol está nos mostrando que a velha expressão do que só termina quando acaba está cada vez mais presente, né, Carla? Então, e é isso mesmo. Agora, termina a primeira fase da Libertadores da América, né? O Inter ainda empatou o jogo ontem, mas é primeiro lugar do grupo. É claro que o torcedor colorado deve estar assim, mas o Cruzeiro perdeu hoje por Emelec em casa, se tivesse vencido, não tivesse tomado aquele gol Lomba, o Inter poderia estar melhor classificado, mas enfim. Agora acaba a competição e depois da Copa América começa outra, que são as oitavas de final da Libertadores da América. É outra competição, é mata-mata. Segunda-feira agora já teremos o sorteio e pode dar Grenal. Então, gente, é uma outra competição. E uma coisa que o Renato falou depois da coletiva hoje, eu concordo. Ninguém quer pegar o Grêmio. Nem o Inter. Embora o Grêmio também não queira pegar o Inter. Eu não acho justo. Era bom que os dois times continuassem na Libertadores. Tá bem? Que bom. Obrigada mais uma vez. Voltamos e parabéns ao Grêmio. Com mais imagens aí, isso. Tá bem? E ao meio-dia no Rio Grande Movimento com todas as informações e a dancinha com a Manu, que eu morro de inveja, mas o jornal não permite. Obrigada, Ribeiro. Se você permitiu, eu não sou eu ouso sempre. Tá bem, boa noite. Tchau. Bom, agora a gente vai para a previsão do tempo. A quinta-feira deve ser de muita chuva em todo o território gaúcho. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tempestades que podem vir acompanhadas de fortes rajadas de vento e trovoadas. Vamos ver como fica o clima em algumas regiões do estado. Em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, tempo chuvoso durante o dia e a noite, mínima de 17 e máxima de 24 graus. Em Farroupilha, na Serra Gaúcha, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 16 e máxima de 21 graus. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, tempo chuvoso durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre 17 e 24 graus. Em Capão da Canoa, no litoral norte, o tempo também é de chuva durante o dia e a noite, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 17 e máxima de 21 graus. Cesárea, parto normal ou parto humanizado. Não importa o tipo de parto, o que vale é respeitar a decisão da mulher que está no período de gestação. Na reportagem de hoje da nossa série Mãe Não É Tudo Igual, você vai conhecer a história de mulheres que tiveram a experiência do parto humanizado.
contaria essa história por nenhuma outra. Na hora da minha contração, eu estava na minha cama, eu estava no meu chuveiro, eu estava ali no meu espaço, né, de conforto. Eu estava muito dona daquele espaço, assim, e isso eu acho que foi essencial para ter a história de sucesso, assim, que a gente teve. Uma das coisas mais especiais assim, que aconteceu na minha vida. É a realização de um sonho para a mulher, para poder passar por isso. E eu acho que quando a mulher tem esse desejo de viver um parto e ela é roubada, é algo que parece que a gente não passa, não vence a vida se não passar por isso. A mulher plena do seu protagonismo, escolhendo a sua equipe, ou quando ela não escolhe a equipe, mas ela tendo acesso a esses outros profissionais, a gente entende que isso é um parto humanizado. O Brasil ocupa o 2º lugar no mundo em número de cesarianas. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de até 15% de proporção recomendada, mas no país, este número chega a 57%. Além disso, parte dessas cirurgias é feita sem fatores de risco e antes de entrar em trabalho de parto. Na contramão, muitas mulheres vêm optando pelo parto normal. Só em 2017, o número na rede pública chegou a 58%, contra 41% de cesarianas. O tema está tão em alta que já virou tema de vários documentários, inclusive que chegaram ao cinema. Mas na hora da gravidez, sempre bate a dúvida. Afinal, o que é exatamente o parto humanizado? Muitas pessoas acham que parto humanizado é parto na água, ou é parto domiciliar, ou é parto em pé, ou é parto sem assistência. Na verdade, ao contrário disso, é um parto com assistência, mas assistência de qualidade, e que a gente possa englobar a mulher e a família no cuidado, ela possa entender o que vai acontecer no corpo dela e possa escolher o que ela acha ou não, que para ela é benéfico, dentro do limite de segurança. Para se ter uma ideia, nos últimos 3 anos, aumentou muito a procura por partos em que se possa ter a total experiência de dar vida a uma criança. E essas meninas aqui, que fizeram essa escolha, têm belíssimas histórias para contar. A Simone tem 2 filhos, o Rafael de 5 anos e a pequena Poliana, que recém completou 1 ano e 1 mês. A jornalista tinha convicção de fazer um parto normal, já na primeira gravidez, mas acabou convencida pelo médico a fazer uma cesariana. Quando chegou a vez da Poliana, ela estava em um grupo de apoio com outras mulheres que haviam feito o parto humanizado. Ela chegou até a equipe de enfermeiras obstétricas da parteria, o que melhorou ainda mais a experiência, mesmo com alguns percalços no caminho. Foi a coisa mais importante assim, que aconteceu, porque aconteceu na verdade da forma que eu sonhava. Apesar de, durante a gravidez, ter acontecido vários imprevistos, o neném ficou sentado, permaneci com a minha médica e isso mudou tudo, porque se eu tivesse largado a minha médica e tivesse ido para qualquer outro médico, já que no final ia ser parto domiciliar, eu talvez não teria feito a versão cefálica externa e a minha bebê não teria virado. Então, tudo se encaminhou para acontecer da forma que aconteceu. Com a Luana, a história foi sem complicações. Ela teve a sapeca da Eduarda há 7 meses. Esta menina risonha, que não tem medo de uma câmera, nasceu em uma banheira. A gestação foi acompanhada de perto pelas enfermeiras, que deixaram a Luana completamente à vontade antes, durante e depois do parto. Achar uma equipe de parto que vá te dar coragem de confiar em ti, no teu corpo, é magnífico, porque foi de uma forma tão linda e cheia de respeito na nossa casa, com pessoas que a gente, durante toda a gestação, criou um vínculo. Não tem como explicar. É mágico. Para fazer este acompanhamento de perto, é preciso experiência. A Grazi e as colegas já trabalharam ou ainda estão em hospitais, acompanhando a gravidez de centenas de mulheres. Para realizar o parto humanizado, seja em casa ou no hospital, há todo um plano, inclusive de segurança. São traçadas metas, até rotas. Uma logística necessária caso a mãe precise ir ao hospital na última hora por conta de complicações, como hemorragia. O parto humanizado, ele está, subentendido em 3 grandes pilares. Um deles é o protagonismo da mulher, ou seja, ela escolhe, ela participa das escolhas junto com a equipe sobre o seu parto, sobre a chegada do seu bebê. O segundo pilar seria
assistência obstétrica baseada em evidências, então eu vou prestar a melhor assistência que existe baseada nos melhores estudos. O terceiro pilar, então, seria a assistência compartilhada, ou seja, não ser mais só o médico responsável por esse atendimento. O que os estudos modernos trazem, né? Que quando a gente incorpora na equipe de assistência as enfermeiras obstétricas, até mesmo as doulas, que são acompanhantes do parto, não fazem procedimentos técnicos, mas auxiliam, a gente consegue um desfecho melhor para esse parto. No parto humanizado, não são feitas intervenções como anestesia, nada disso. Pode até parecer assustador, mas mesmo a Yasmin, que preferiu ter um parto normal no hospital, não em casa, entendeu que ter seu próprio tempo, da contração até o ato final, foi a melhor escolha. Tanto que o Theo tá aí, bem grandão e cheio de saúde, com apenas 3 meses. Não teria como escolher um médico humanizado, uma pediatra humanizada ou um acompanhamento de enfermeira obstétrica, assim. Tem que ter os 3 se tu resolve, porque a junção de todos, assim, dá o parto humanizado, sabe? Meu parto foi sentada, sem nenhuma intervenção, sem anestesia, sem ninguém fazendo nada, assim. Fui eu e meu marido, então pra mim pode ter sido no hospital, mas foi também bem especial, assim. Apesar do crescimento do número de partos normais, a realidade é que os humanizados ainda são desconhecidos por muitos. Em 4 anos, a equipe da parteria, que faz o atendimento pré-hospitalar e domiciliar, realizou 100 partos. Mas se depender destas mulheres maravilha aqui, números como este vão crescer ainda mais. Eu escutei de uma amiga minha que teve uma cesárea agendada, ela, ao acompanhar minha gestação, meu parto, hoje ela já diz assim, eu não sei se seria domiciliar, mas meu próximo filho, eu vou esperar a hora deles. Isso já é uma vitória muito grande, sabe? Tu conseguir passar a informação para as pessoas com a tua história, eu me orgulho mesmo. Eu não lembro de ter dor, eu lembro de uma história bem bonita, assim, para contar, em casa com meu marido. Então, hoje, se eu fosse ter um terceiro, que não é o caso, eu não consigo imaginar mais tendo parto no hospital, sabe? Falo para todo mundo, se alguém vem me perguntar, sempre tenho todas as informações para passar, dou livros e informo, digo sempre quando a pessoa chega em mim e diz eu quero um parto normal, eu falo se informa, vai atrás, oriento para que realmente busque informações, porque a gente não pode confiar hoje no sistema que tem hoje. Infelizmente, não é tão simples chegar lá no hospital e ter um parto normal. Se mais pessoas buscassem informações sobre humanização, ninguém teria outra opção. Não existiriam outras formas. Humanização, depois que eu conheci, é meio que lei, assim. Todo mundo precisa ter um parto se seja humanizado. Com essas belas imagens de bebês e mães, a gente encerra o Jornal da RDC. Mais informações amanhã ao meio-dia no Rio Grande em Movimento. Você fica agora com o Cruzando as Conversas. Uma ótima noite e até amanhã.